Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse majestoso, hein? Vale muito mais do que 3 pontos e a gente vai falar sobre isso. Tem estreia no Timão e retornos importantes no Tricolor. Quem precisa mais dessa vitória? Ah, agora eu peguei vocês, né? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Esse Corinthians e São Paulo promete, hein? Na Neoquímica Arena, onde o São Paulo nunca venceu, onde o Corinthians precisa vencer também para reafirmar um novo momento, um novo trabalho com o técnico Silvinho. Por outro lado, o tricolor paulista, que não terá ainda o Hernan Crespo à beira do gramado, né? E sim o auxiliar Juan Granda, ele está se recuperando da Covid-19, também precisa dessa vitória porque não venceu ainda no Campeonato Brasileiro e justamente se apresenta esse jogo contra um arquirrival onde o tricolor paulista tem uma tremenda desvantagem jogando lá. Em 14 jogos, apenas 4 empates e 10 vitórias do Corinthians. Realmente é uma supremacia muito grande. E em vários momentos o São Paulo esteve a ponto de vencer pelo momento que vivia. E mesmo assim chegava na Neoquímica Arena, nos últimos clássicos especialmente, né? E não conseguia vencer. Perdeu no Brasileiro do ano passado, chegou no Campeonato Paulista, teve aquele empate lá em que o São Paulo preservou alguns jogadores e tudo mais, a torcida não gostou muito e ainda acabou, o jogo terminou empatado em 2-2. Pois bem, o que a gente pode esperar desse jogo dessa quarta-feira? Primeiro vamos com as informações, né? O Corinthians deve manter o seu time, parece que o Silvinho encontrou um time ideal nesse sistema 4-1-4-1, e aí com os retornos como titulares, começando desde o início do Victor Cantilho e também do Matheus Vital, o Fábio Santos na lateral esquerda, pela sua experiência, inclusive em clássicos, e também para manter aquela linha de 4, já que o Corinthians precisa vencer, mas também vai para não perder o jogo. Então você tem uma estrutura 5, vou explicar. Porque o Cantilho, quando o Corinthians tem a bola, vai ser a primeira jogada, construção ofensiva, fazer aquele passe entre linhas e tentar algum tipo de tabelamento. Com uma linha de 4, com Mosquito, Vitinho, Gabriel e Matheus Vital. Essa linha de 4 jogadores com o Jô isolado na frente. Vejam só que tem o Victor Cantilho para começar a construção e 4 mais à frente. Quando o Corinthians é atacado, esses 4 homens viram 5 com a presença do Cantilho e um, pelo menos foi assim no jogo contra o Fluminense, né? Um pode sair para dar esse bote, esse combate e tal, com o Mosquito especialmente, que é um atacante ali fazendo uma, digamos assim, um controle, também uma recomposição pelo lado direito defensivo, mas com aquela característica, né, para receber o passe do Cantilho de quem quer que seja, para disparar em velocidade. Com isso, o lado esquerdo do São Paulo vai ter que se preocupar muito com essa jogada que ninguém está conseguindo marcar. O Mosquito realmente está numa fase espetacular, ou ele faz gol, ou ele dá assistência, ou ele sofre pênalti. E mesmo querendo marcar essa jogada, ele tá muito assertivo, né? Ele consegue normalmente levar vantagem sobre os seus defensores. Tem uma novidade que é a volta do Luan. Eu sei que o torcedor, muitos torcedores ainda pegam no pé do Luan, mas o Luan no último clássico contra o São Paulo fez um golaço, né? Um gol maravilhoso, passe do Ramiro, que era outro jogador que a torcida não gostava muito, já foi emprestado para o Al-Ahly dos Emirados Árabes. O Luan, que fez aquele golaço, está recuperado de uma tendinite que ele teve no joelho e acabou sendo relacionado para o jogo. Não deve começar como titular, até porque eu nem sei se hoje o Luan é titular, talvez ele tenha perdido espaço justamente para o Vitinho, enfim, para outros jogadores de meio. Dentro desse esquema ele vai ter que encontrar o seu lugar, mas está relacionado. E a estreia é a do Marquinhos, que vejam só, chegou na segunda-feira, a pedido do Silvinho, voltando do Sport Recife, né? Foi um pedido do treinador do Corinthians, mais uma opção para o ataque. Começou a treinar, já foi regularizado no bid da CBF e foi relacionado. Ou seja, está pronto para a estreia. Claro que ele não vai começar a partida, eu já dei o time titular aqui, mas não deixa de ser uma opção para segundo tempo. O Corinthians que precisa de um reforço para o ataque. E sem preconceito, tá, gente? O Marquinhos que surgiu muito bem, estava lá no Sport, em característica, acho que pode ajudar o Corinthians. O próprio Mosquito estava no Paraná Clube jogando a Série B, quando o Corinthians o pediu, ninguém imaginou que ele fosse ser hoje esse jogador fundamental que é. Então, daqui a pouco o Marquinhos pode aproveitar uma chance aí e ser mais uma opção para o ataque, ok? Vamos falar do tricolor paulista. Bom, o São Paulo tem alguns retornos muito importantes. O primeiro deles é o Léo, que sentiu uma fadiga muscular
antes do jogo contra o Ceará e acabou não atuando. Mas ele não teve lesão, já está completamente recuperado, treinou normalmente e vai para o jogo. Tem uma dúvida que é a do Miranda, que também participou nessa terça-feira da atividade de forma completa. Então pode ser que o Miranda retorne no time titular. Eu acho difícil. Acho que ele já está relacionado, pode entrar no decorrer da partida, mas, poxa vida, seria fundamental o São Paulo ter o Miranda, porque sem o Arboleda, que ainda está com a seleção equatoriana, o time tem sofrido muito defensivamente. E a ausência desses dois jogadores, elas representam muito do que está vivendo o São Paulo, o Miranda e o Arboleda. Então ter um deles de volta já é uma... Obviamente que no jogo contra o Ceará deu para ver que ele ainda não está 100%. Eu digo no seu ritmo de jogo, no seu recondicionamento, não da lesão, porque demora, né? Ele ficou mais de um mês parado por conta do trauma no joelho direito, então talvez a gente consiga ver o Daniel um pouco melhor nessa partida. E é jogo grande, o Daniel gosta, é clássico, lateral de seleção brasileira, tem que aproveitar ele enquanto ele estiver aqui, porque daqui a pouco ele viaja para Tóquio para representar o Brasil nas Olimpíadas no Japão. Vamos lá, meio de campo, aí a grande novidade. O Luan que voltou, entrou no segundo tempo contra o Ceará, agora deve começar como titular, está totalmente recuperado do edema que ele teve na coxa e ele fez muita falta, né? Impressionante como a transição defensiva do São Paulo, a recomposição, ela não funcionava. O Luan é aquele leão de chácara, né, que conseguia dar cobertura e controlar todo o sistema. Claro que o Arboleda e o Miranda, como eu disse, fazem falta, mas o Luan ali protegendo a defesa, sendo aquele jogador mais combativo no meio, não há igual ou semelhante no elenco do São Paulo, que faça o que ele faz, que tem as características que ele tem. Então, grande acréscimo do São Paulo, esse retorno do Luan desde o início. A vaga do segundo homem deve ser do Igor Lisiero e depois o Martim Benítez. E aí a gente já tem um time bem mais reforçado, um time bem mais encorpado do que a gente vinha acompanhando do São Paulo. Já falei das alas, no ataque o Emiliano Rigoni, que chegou ontem, né, e parece super adaptado, não sentiu esse problema de vestir outra camisa imediatamente. O cara joga de ala, joga de meia, joga de atacante e tem dado conta do recado. Ele e o Benítez já jogaram juntos, inclusive, se entendem muito bem nessa transição, né, entre meio e ataque. E o Éder na frente, o Pablo realmente perdeu espaço. Embora tenha um bom aproveitamento em clássicos, pode ser que ele seja aproveitado para a segunda etapa. Agora é o seguinte, já falei dos times, dei as informações, eu quero saber de vocês. Porque assim, o Corinthians, vamos imaginar o seguinte, que o Corinthians não consiga derrotar o São Paulo. O São Paulo que está vivendo uma instabilidade. Não vou colocar crise aqui, mas dá para ser também, tá? Não está errado a gente falar que o São Paulo vive uma crise técnica por conta dos desfalques, por conta do desempenho do time que não consegue ser o mesmo. O jogo contra o Ceará foi assustador, assim, a forma como o time tomou o gol com 6 jogadores dentro da área e o cara finalizando 3, 4 vezes e o Volpi sendo bombardeado e os caras dentro da área olhando. Não dá. A postura do São Paulo ela tem sido decepcionante. Então, se o Corinthians não vencer esse São Paulo, que é um freguês, vamos usar a linguagem do futebol na Neoquímica Arena, é isso que o São Paulo é lá dentro. Se o São Paulo não vencer, se o Corinthians não vencer esse São Paulo, dá uma balançada. Não no Silvinho, tá, gente? Não me entendam mal. Eu digo nesse momento de evolução, de organização tática que o Silvinho está propondo e tal. Por quê? Porque o Corinthians sempre tem um retrospecto, independentemente do momento que viva, positivo contra o seu arquirrival. Então o Corinthians precisa reafirmar isso. Precisa reafirmar isso no campeonato. Está inclusive à frente da tabela do São Paulo, que está ocupando a zona do rebaixamento. Agora, a necessidade mesmo é desse São Paulo, né? Até por isso. Porque todo mundo imagina, pelo retrospecto, que uma tendência é uma vitória do Corinthians. Só que o São Paulo não pode se dar por vencido. O São Paulo não pode ir para Itaquera e pensar que, bom, o empate aqui é um bom resultado. Não é. Pode ser pelas circunstâncias do jogo, pode ser se a gente olhar esse retrospecto todo e pensar, bom, pelo menos não perdemos. O São Paulo tem que parar com isso. E já avançou essa casa, né? Quando eu disse aqui, o São Paulo precisa voltar a vencer clássico, precisa voltar a vencer o estadual para pensar coisas maiores, isso aconteceu no Paulista, só que depois o time parou. Por todo o cenário que vocês já sabem, desfalques e tudo mais, teve um pouquinho de
de soberba ali nos primeiros jogos, depois quando tentou voltar e aí tinha muitos jogadores ausentes, e aí não conseguiu ter a mesma atitude, pegou equipes muito bem armadas, competitivas e acabou desperdiçando resultados. O jogo da Chape teve a expulsão do Nestor, um monte de coisa, não tem uma explicação lógica. As pessoas me perguntam o que acontece com o São Paulo. Não é uma explicação, é todo um contexto, todo um cenário. Agora, independentemente disso, São Paulo está na zona do rebaixamento e não venceu no campeonato, precisa chegar no campeonato. Ah, mas é o Corinthians que nunca venceu, não interessa, tem que chegar em algum momento. Esse São Paulo precisa mostrar as cartas e o time que vai para campo é bom. É melhor, inclusive, do que o Corinthians, vamos combinar. O Corinthians está montando um time assim, dentro de todas as suas limitações, com vários problemas. Tem o Luan que está relacionado, pode ser uma alternativa interessante para segundo tempo, demais não tem aquele jogador que possa mudar jogo e tudo mais. Pode ter a estreia do Marquinhos e no caso do São Paulo você tem Benítez que joga muito, o Rigoni que chegou bem, o Éder que faz gols, o Daniel Alves, o Luan. Então assim, o São Paulo tem uma responsabilidade também. Agora, quem precisa mais, é óbvio que cada um precisa dentro da sua realidade, né? Só que eu apostaria no São Paulo. Acho que o São Paulo depende mais desse resultado do que o próprio Corinthians. Não sei o que vocês pensam. Agora a gente debate, né? Vocês, quer dizer. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!